seguir aqui falando sobre Bolsonaro, porque eu acho que tem um assunto bem importante para a gente tratar do que está acontecendo nesse momento em relação ao Bolsonaro. Enquanto ele está sendo julgado, tá rolando toda essa história aí jurídica envolvendo ele é acusado de vários crimes e sendo investigado por muitos deles, ele está circulando pelo país, né? Fez o ato na Avenida Paulista e quer repetir esses atos. Eles estão até chamando de uma turnê Bolsonaro que eles querem fazer, principalmente em cidades do Rio de Janeiro, justamente para impulsionar as eleições municipais desse ano. E o que a gente tem acompanhado é o apoio de igrejas evangélicas a esses atos de Bolsonaro. Bolsonaro foi recebido por apoiadores em um evento em uma igreja batista de Salvador. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, a gente está vendo aí as imagens. Eu não sei se a gente tem o áudio disso também ou é só a imagem? Vamos colocar o trechinho. É só a imagem. E ele voltou, né, a dizer que ele é o ex mais amado do Brasil, foi o que ele falou nesses eventos. Esse evento contou também com a presença do ex-candidato à presidência, o Padre Kelmon, e que está chamando a atenção. Queria até começar com você, Thales, agora, sobre esses atos de Bolsonaro e sobre esse apoio, né? A gente está vendo aí o apoio dos evangélicos, isso aparece em pesquisa, isso aparece inclusive aí, ó, no que a gente está vendo aí, ele chegando numa igreja evangélica em Salvador. Como é que você analisa esses atos e essa turnê que Bolsonaro está preparando aí? Olha, ele não é o ex mais amado do Brasil, ele é o ex mais cara de pau do Brasil. Cara de pau, porque o cara se diz católico, aí vai se batizar numa igreja neopentecostal e faz toda a campanha dele nessas igrejas e todas as manifestações, as últimas. Ele, na verdade, ele tinha que assumir. Eu não sou católico, eu sou da igreja do Silas Malafaia, ou da Igreja Universal, ou de alguma igreja, mas ele não é católico. É cara de pau do Bolsonaro fazer isso que ele está fazendo. É a impressão que eu tenho. E é um absurdo os seguidores dele aceitarem isso. Eu não consigo entender. Teve um sujeito que falou outro dia, o bolsonarismo é muito engraçado, porque eles se dizem patriotas e vestem a camisa dos Estados Unidos, vestem a camisa de Israel, mas se dizem vestem a camisa, não, beijam a bandeira dos Estados Unidos, beijam a bandeira de Israel. Na manifestação lá foi isso. E ainda dizendo que porque Israel é um país cristão. Quer dizer, eles fazem uma salada porque o líder é um cara de pau, mente descaradamente e faz campanha em cima da mentira. E está rodando o país, ele não está rodando o país por causa do partido dele, para ajudar o partido dele. Não, ele está rodando o país em campanha para não ser preso. O Bolsonaro está em campanha nacional para não ser preso. Mas vai acabar sendo, porque contra as provas não há argumento. E com o tempo, essas provas já apareceram, e com o tempo vai ser julgado, e em sendo julgado, será preso. Não tem caminho. O que ele está fazendo é uma campanha para ver se assusta a justiça, se inibe a justiça, se diz, não me prendam, senão eu vou encher as ruas. Não vai. Não vai. E você, hein, Madá? Como é que você analisa aí esse tour de Bolsonaro, ele recebendo o apoio da igreja, se conectando cada vez mais, né? E para isso, inclusive, utilizando, né, a Michelle Bolsonaro. Ela sim, evangélica. Aliás, eu acho que a gente até tem um vídeo dela falando sobre a questão das drogas, ela falando que tem que macetar o aborto, ela com um conteúdo conservador, né, circulando também pelos esses espaços públicos. Ela hoje é a presidente do PL Mulher, né, do partido. Desse lado da força da mulher. E ela, nesse final de semana, também participou de um evento no qual ela falou sobre a importância de defender as ideias, né, que estão presentes na igreja evangélica. Vamos ouvir um trecho. Nós precisamos macetar, mas é macetar a legalização do aborto.
macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema esquerda maldita, que são usadas para o mal, querem implantar na nossa sociedade. Tá aí, Bolsonaro por um lado, ela por outro, e eles vão fortalecendo aí esse discurso conservador e também evangélico, Madá. Esse não é um discurso conservador. Esse é um discurso reacionário, que é bem diferente de conservador. Existe um bloqueio cognitivo. Juliano Speyer, que é um dos maiores estudiosos sobre os evangélicos, fala do bloqueio cognitivo da esquerda para lidar com religiosos. Lida como se fosse um bando de idiota. Por quê? Porque se acha muito inteligente. Os inteligentinhos acham que religião é acreditar. Por quê? Porque eles não conhecem da espécie humana o suficiente para saber que religião não é convencimento. A fé não quer dizer acreditar. Quem acredita não tem fé. A fé é para além disso. A fé não tem convencimento. Então, como não compreendem o fenômeno, mas se julgam inteligentes, não sendo tanto, começam a fazer julgamentos o tempo todo e falar mal de evangélico em rede social. Xingando evangélico, a esquerda não vai atrair evangélico. Enquanto isso, você tem equipes muito habilidosas, não só em lidar com o discurso religioso, mas com a mistura disso com referência cultural. Por exemplo, o macetar. Por que ela está usando o macetar? Quem é crente já sabe do que ela está falando. E para mim é muito espantoso que isso não seja cristalino para a imprensa. Ela está falando da treta da Baby Consuelo com a Ivete Sangalo, que foi o que pegou no meio religioso no carnaval. A Baby Consuelo fez uma provocação para a Ivete Sangalo sobre a questão do apocalipse do carnaval, e isso acabou se desenrolando durante muito nas redes sociais. Isso foi um mega comentário no meio evangélico, porque todo carnaval tem algum comentário assim que no meio evangélico incendeia. A nossa colega mesmo, Raquel Sherazade, jornalista, surgiu para a mídia fazendo um comentário sobre carnaval que pegou muito bem no meio evangélico. Toda hora tem. E o desse ano é o macetar, que a Baby Consuelo lançou. Então, o que ela faz? Ela pega esse elemento cultural, transporta para a religião, porque isso é um fenômeno religioso lá da Baby Consuelo, que virou crente, assim, muito dessa linha reacionária, e ela leva isso agora para a política. Por quê? A gente tem uma esquerda que debocha de tudo que é valor popular sistematicamente, diariamente, está perdendo o povo. E agora resolveu debochar de evangélico, ou então dar aula de Bíblia para evangélico, que equivale a debochar, né? Tratar como se fosse um bando de gente burra. Para o brasileiro, para a maioria do brasileiro, tem coisas que são inegociáveis, como, por exemplo, a questão do aborto não é negociável, a questão das drogas não é negociável. A principal preocupação do brasileiro hoje em dia é segurança. Na cabeça do brasileiro, as drogas e a segurança pública têm muito a ver. A gente vê o PT dizendo que precisa ganhar os evangélicos, mas o Bolsonaro está nadando aí de braçada, né? E com essa coisa das declarações ultrajantes do Lula, acho que se o Lula abraçar mais 3 ditadores e receber elogio de mais uns 2 terroristas, ele consegue reeleger o Bolsonaro, né? Que é isso que a gente está vendo. O Lula vai descambando, o povo acha que o Bolsonaro não é tão ruim assim. É diante desse fenômeno que a gente está.